E tem uma opção que é muito boa, que é para o Atlético de Madrid marcar em ambos os tempos. Por que eu prefiro essa? Porque um 2-0 pode ser suficiente. Isso. Um 2-1 pode ser suficiente. Temos um duelo de opostos, é um time que está ali na parte de cima brigando pelo título, e esse aí está até pior que o Empoli, né? Ele está na lanterna do Campeonato Espanhol, que é o Valladolid. Jogo segunda, 4 da tarde, no estádio Metropolitano. Sabe que o nome do time é Dolí, né? Mas ele vai tão mal que a torcida vaia todos os jogos, aí ficou Valladolid. Meu Jesus amado, velho. Não, foi muito ruim essa. Foi nada bom. Ronaldo, é o time do Ronaldo, né? Ainda tá lá? Ronaldo, Tá, que a galera é protestando pra Isso. caramba. Não, é um time que, em 2025, esse time tem uma vitória, um empate e 11 derrotas, tá? Tá muito bem aí, nosso querido Valladolid. E vai enfrentar um Atlético de Madrid que briga por título. Dito isto, aplicativo do Game Arena na tela, por favor, minha produção. Vamos dar uma olhadinha na discrepância que é o momento recente das duas equipes. Nem é tão grande porque o Atlético tá dando umas vaciladas. Mas assim, vamos Tem jogos relativizar. difíceis, né? A gente vai ver isso agora. A gente vai relativizar. Antes, tabela de classificação, Atlético de Madrid tá ali cada vez mais o sonho distante, né? Estamos gravando aqui antes do início da rodada da La Liga, que fique claro. O time está com 60 pontos, 7 pontos atrás do Barcelona e 3 atrás do Real. Tá difícil, mas matematicamente ainda dá. O que não dá mais é o nosso querido Valladolid escapar aí do rebaixamento, tá? Matematicamente até dá também, mas, meu irmão, são 14 pontos atrás do Alavés, que é o primeiro time fora da zona, e pelo que vem apresentando, já pode cravar aí com o O saldo é quanto ali? Somente menos 50. Velho, o segundo pior saldo da La Liga é o do Leganés, que é menos 18. Ele tá com menos 50. Cara. Loucura, tá? Bom, vamos para os confrontos aí. O Atlético de Madrid que vem tropeçando, mas tem uma Difícil vitória, os né, jogos, contra né, o Sevilha velho? fora de casa, um bom resultado, mas aí perdeu do Barcelona 2 vezes, né, pela Copa do Rei e pela La Liga. Empatou com o Espanhol no jogo ali que ele poupou alguns jogadores que estavam voltando da data FIFA, e o Espanhol tá bem, né? Meteu 4-0 depois no Rayo Vallecano, é um time que tá crescendo, mas não deixa de ser um tropeço, ainda mais precisando do título. Aí perdeu do Getafe, aí também foi um tropeço, mas foi um jogo antes da volta contra o Real, né? Sim. A Liga dos Campeões. Então tem aquela questão de poupar ali alguns jogadores importantes. Então, Tá, velho, dos últimos 5 jogos, ele pegou aí Barcelona 2 vezes e Real Madrid 1 vez, velho. Então dá pra relativizar um pouquinho esse momento. Eu acho que a temporada do Atlético ela é muito boa e vai amassar o Valladolid. Não tem nem muito como vamos a ver. gente... Cara, lá no primeiro turno foi 5-0 na casa do Valladolid, tá? Aí é um parâmetro que a gente pode ter. Espero muito que não tenha zicado o Atlético. o Valladolid tinha jogador brigando, vi jogadores brigando no Cara, banco aí. irmão, nesse olha jogo a aí. sequência do Valladolid. Tomou 4-0 em casa do Getafe. Perdeu o Real Sociedade 2-1, perdeu pro Celta de Vigo, perdeu pro Valência, aí empatou com o Las Palmas, tomou 7 do Bilbao, tomou 4 em casa do Sevilha. Momento Beto Nacional. 5 do Villarreal. ali. Momento Beto Nacional. Mas Vamos a lá. odd é muito baixa, Matheus Montenegro, pro Atlético Justa, de Madrid. tá Mas justa. e aí, qual a boa aí? Porque o Atlético de Madrid também não mete goleadas. Aí qual é a grande questão aqui? Vamos lá. Se a gente for pegar o handicap, a gente vai ter que pegar -2, -2,5. Que significa o quê? O Atlético de Madrid vencer por 3 gols de diferença. É o que significa aqui. Se a gente for em gols, mais 2,5 não faz sentido. Que é pra sair 3 gols do Atlético de Madrid aqui, bem dizer, né? E aí a gente, se for buscar gols do Atlético de Madrid, tem que ser o mais de 2,5 também. Confiar que o Atlético de Madrid fará 3 gols no jogo. Então qual é a opção que eu considero mais segura do que esse total de gols do Atlético e o handicap? Você vai vir aqui, ó, comigo, na aba especial, certo? Lá no finalzinho aqui, ó, da Beto Nacional, especial. Clicando aqui, tem uma opção, tem opções diferenciadas, assim, né, mais ousadas, enfim. E tem uma opção que é muito boa, que é para o Atlético de Madrid marcar em ambos os tempos. Por que eu prefiro essa? Porque um 2-0 pode ser suficiente. Isso. Um 2-1 pode ser suficiente. Se o Atlético de Madrid fizer um gol no primeiro tempo e um gol no segundo tempo, essa aposta ela já é green. Então, ela acaba sendo melhor porque um 2-0 é um palpite viável. Se o Atlético fizer um gol em cada tempo, vai dar green. Até um 2-1. Se o Atlético de Madrid fizer 1-0 no primeiro tempo, aí tomou 1-1 e no segundo tempo fez o 2-1, também vai ser green. Então, ao meu ver, essa opção aqui, com odd boa de 1,66, ela é melhor do que o handicap, que a gente teria que confiar em uma vitória por 3 gols, e é melhor do que o total de gols, que a gente Até também porque teria se que confiar. for vencer por 3 gols, pelo menos um Um gol. no primeiro, dificilmente vai ser 3-0 no primeiro tempo e no segundo não faz mais nada. ou Ou o vice-versa, contrário. Então, essa opção ela acaba sendo mais segura, uma opção diferenciada que você vai encontrar lá na aba especial da Beto Nacional, beleza? A gente fez um estudo aí bem minucioso desse jogo para buscar a melhor oportunidade para você apostador e é essa que a gente considera. Muito bem, então 50 aí no Criar Aposta não Criar Aposta não, na verdade é a Aba especial. aba especial lá pro Atlético de Madrid fazer pelo menos um gol em cada tempo.